Resolução M2. Possuímos aqui uma soma ou uma diferença no denominador. Basta multiplicar ambos os termos pelo conjugado do de baixo, ou seja, trocar o sinal da segunda parte do denominador e multiplicarmos ambos os termos. Através da distributiva, teremos raízes iguais aqui sendo multiplicadas, manteremos a raiz e continuaremos a operação 2 vezes 8, propriedade das raízes. A parte de baixo, na distributiva também, 4 mais 2 raiz de 8, menos 2 raiz de 8, e raízes iguais multiplicadas é o próprio número, obedecendo a regra de sinais. Sinais diferentes na multiplicação, menos. Os dois termos centrais do denominador se anulam. E vamos dar uma arrumadinha na parte de cima. Raiz de 8 direto aqui, galera, é 2 raiz de 2. Então ficou o seguinte, 2 que multiplica 2 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2, menos raiz de 16. Parte de baixo, 4 menos 8, menos 4. 2 multiplicando raiz de 2, 4 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Raiz de 16, 4. Os valores aqui de 4 são anulados. Temos uma divisão por menos 4. 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Ficaremos com 2 raiz de 2 dividido por menos 4. Simplificaremos por 2 ambos os termos. Ficaremos com a resposta final, menos raiz de 2 sobre 2, alternativa B. Para a racionalização de denominadores com soma ou diferença, multiplicaremos ambos os termos pelo conjugado do de baixo, e fica da seguinte maneira após a distributiva. Raiz de 3 menos raiz de 2. A parte de baixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 2, mais raiz de 3 vezes raiz de 2, e finalmente, através da regra do sinal, as duas raízes iguais sendo multiplicadas, menos 2. Termos centrais se anulam. Parte de cima, raiz de 3 menos raiz de 2. 3 menos 2, 1, ou apenas raiz de 3 menos raiz de 2. Alternativa C, como resposta do exercício 2. Exercício 3, continuaremos a multiplicação, como nos demais exercícios, pelo conjugado do de baixo. Aqui eu gostaria de acrescentar algo interessante. A parte de cima está feito, tudo certo. A parte de baixo, nós podemos perceber aqui, ó, eu estou fazendo a multiplicação do primeiro. As demais multiplicações seriam menos 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Termos que seriam anulados. Então, para esse tipo de exercício, basta fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Não colocamos mais assim os termos centrais que vão ser anulados. Resultado do exercício, 2 menos raiz de 5 por menos 1. Divisão por menos 1 altera a parte de cima quanto aos sinais. Menos 2 mais raiz de 5, alternativa D. Multiplicando ambos os termos pelo conjugado do de baixo, vamos para as multiplicações. 2 raiz de 3 através da distributiva, raiz de 3 menos raiz de 3, apenas o menos 3. Parte de baixo, vamos multiplicar só os dois primeiros e os dois últimos. 2 raiz de 3 menos 3, alternativa B. Exercício 5, vamos multiplicar pelo conjugado do de baixo. E através da distributiva, fica da seguinte maneira. 9 mais 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3. Parte de baixo, os dois primeiros e os dois últimos multiplicados. Somando os valores reais,
12 mais 6 raiz de 3, dividido por 6. A divisão a gente pode separar aqui, 12 por 6, mais 6 por 3 sobre 6. Ficou 2 mais raiz de 3. Alternativa correta, letra B. Exercício simples, raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, 3 mais 2, 5, resposta alternativa C. Racionalização de denominador que não é raiz quadrada. Multiplicaremos a princípio pela mesma raiz em cima e embaixo, lembrando-se sempre de fazer a diferença do índice com a potência que acompanha o radicando. 3 menos 1 pela diferença, 2. 3 menos 1, 2. Quando nós fazemos isso, cumprimos as condições para que o 4 saia da raiz. E a parte de cima, raiz cúbica de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Alternativa C, exercício 7. Exercício 8, multiplicação do conjugado, tanto em cima quanto embaixo. Parte de cima, 6 menos 2 raiz de 2. Parte de baixo, multiplicaremos os dois primeiros e os dois últimos. 6 menos 2 raiz de 2 sobre 7. Alternativa B, exercício 8. Exercício 9, ainda multiplicando pelos conjugados, raiz de 2 menos 1. Parte de cima, raiz de 2 mais 1. Na multiplicação, temos 2 raiz de 2, mais 2, menos 2, menos raiz de 2. Parte de baixo, os dois primeiros e os dois últimos. 2 foram cancelados, 2 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, apenas raiz de 2. Alternativa alfa, exercício 9. Exercício 10, eu posso transformar as raízes em potência. O primeiro ficaria a elevado a meio, quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Então ficaria assim, temos raízes várias dentro de outra raiz. Transformamos a primeira. Na multiplicação, mantém a base, somos expoentes, teria uma soma 1 mais meio. Multiplica 2 mais 1, 3 sobre 2. Então, vamos copiar novamente as demais raízes. Ficaremos com uma raiz de A elevado a 3 sobre 2. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Então, teremos aqui dividido por 2. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A vezes A 3 quartos. Da mesma maneira que mantém a base, somos os expoentes. 1 mais 3 quartos. 4 vezes 1, 4 mais 3. Raiz de A vezes uma raiz quadrada de A elevado a 7 sobre 4. Repetiremos esse processo aqui no cantinho esquerdo. Raiz de A vezes A. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então ficaremos com A elevado a 7 oitavos. A primeira. Somaremos esses expoentes. 8a elevado a 15 sobre 8. Índice 2. Mantém quem está dentro por cima, quem está fora por baixo. Arrumaremos um cantinho aqui para dar a resposta final. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 15 sobre 16, alternativa D, no exercício 10.